Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Paleontologia em Foco. Meu nome é Stephanie. E meu nome é Aline. Meu nome é Daniele. Nós somos estudantes do curso de Ciências Biológicas, modalidade licenciatura da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E hoje, no nosso primeiro vídeo, nós vamos falar um pouco para vocês sobre os moluscos fósseis. Qual a importância deles, tanto na nossa vida, quanto também na licenciatura e no ensino de Biologia e Ciências. Para começar, vamos falar um pouco sobre a paleontologia, que é a ciência que investiga o passado da Terra, integrando outras áreas do conhecimento, como biologia, geografia, geologia, história e até matemática. Os paleontólogos trabalham com fósseis, que são restos ou vestígios de organismos que viveram no passado, como pegadas ou ossos que já fizeram parte de algum ser vivo antigamente. No Brasil, o Ministério da Educação já coloca a paleontologia no currículo escolar, mas ainda tem alguns problemas, como a falta de materiais e experiências práticas para os alunos. E os livros didáticos muitas vezes também não dão conta do recado, especialmente quando se trata de moluscos. Por isso, alguns especialistas sugerem usar métodos mais interativos, como jogos e materiais visuais, para deixar o aprendizado mais divertido e envolvente. Estudar os fósseis de moluscos é importante para entender a história da vida na Terra e também a evolução desses organismos, assim como as mudanças climáticas, a preservação ambiental, e eles também ajudam na questão da datação das rochas. Agora nós vamos explorar o fascinante mundo dos fósseis de moluscos, entendendo os diferentes tipos de preservação e os processos de fossilização que nos ajudam a reconstruir a história da Terra. E para isso nós vamos caracterizar eles. Os fósseis de moluscos são diversos e incluem grupos como os bivalves, gastrópodes e cefalópodes. Cada um desses grupos, eles nos oferecem informações sobre diferentes períodos da história geológica e nos permitem estudar a evolução e as condições ambientais dos ecossistemas antigos. Os bivalves, como as ostras, são dos tipos mais comuns de fósseis de moluscos. Geralmente, as suas conchas elas são preservadas separadas, já que o músculo que as mantém unidas relaxa após a morte. Eles costumam ser encontrados como moldes, que são impressões no sedimento, ou como moldes de preenchimento, que são formas preenchidas com minerais, e são importantes na datação de eras, como a Paleozoica e também a Mesozoica. Além disso, esses fósseis são usados para ensinar sobre as formações de sedimentos e as condições ambientais passadas. A análise das conchas revela como esses organismos se adaptaram em diferentes ambientes aquáticos. Os gastrópodes, como as conchas de caracóis marinhos, por exemplo, elas costumam ser espiralados e frequentemente preservados intactos. A esterilização dessas conchas ajuda na identificação das espécies e na compreensão das relações evolutivas. E estudar as conchas espiraladas de gastrópode permite também ensinar sobre a evolução dos moluscos ao longo do tempo. A forma também e a estrutura dessas conchas ilustram adaptações evolutivas e também as mudanças nos ecossistemas. Já os cefalópodes, como os extintos amonitas, eles têm conchas compartimentadas e também complexas. Esses fósseis, eles são encontrados como moldes internos ou impressões externas. A sua diversidade os tornam fósseis guias, importante para a datação de rocha. E o que são fósseis guias, gente? Os fósseis guias, eles são aqueles que pertencem à espécie que viveram de um curto intervalo de tempo geológico, mas que foram amplamente distribuídas pelo planeta. Agora vocês me perguntam, como acontece o processo de fossilização? Os fósseis de moluscos, eles se formam principalmente por mineralização, onde o material original da concha é substituído por minerais como a calcita ou a sílica. Em outros casos, as conchas elas são dissolvidas, deixando apenas moldes ou impressões no sedimento. Esses fósseis, eles são fundamentais para a reconstrução de ambientes antigos, revelando mudanças climáticas e ecologias ao longo do tempo. Eles também ajudam a determinar a cronologia das formações rochosas. Os moluscos são um grupo diversificado, variando de pequenos caracóis a grandes cefalópodes, como as lulas e também os polvos. Eles possuem conchas, rádula para alimentação, que é uma estrutura semelhante a uma língua, que elas usam para raspar ou triturar o alimento, e também possuem sistemas nervosos complexos, e assim elas podem se adaptar a diversos ambientes. Esses organismos eles surgiram há mais de 500 milhões de anos, no período do Cambriano, e se espalharam por ambientes marinhos, de água doce e terrestre, sendo especialmente abundantes nos oceanos. A evolução dos moluscos ela é marcada pela sua adaptação a mudanças ambientais e interações ecológicas, como a relação com os parasitas que mudam as suas características.
Além disso, os moluscos eles são essenciais nos ecossistemas. Eles contribuem para a cadeia alimentar, filtram a água e ajudam a manter o equilíbrio ecológico. Em habitats como recifes de ostras, os moluscos oferecem abrigo e também proteção para algumas espécies marinhas. Então, gente, a preservação dos fósseis é essencial para tentar garantir que as futuras gerações elas possam continuar estudando e aprendendo também com essas evidências do passado. Além do seu valor científico, os fósseis eles também fazem parte do patrimônio cultural das comunidades, nos conectando à história natural da Terra. E também é importante lembrar que coletar os fósseis eles deve ser feito de uma forma ética e conforme as leis, como por exemplo a Lei de Crimes Ambientais, que protege o meio ambiente e também o patrimônio cultural, porque como a gente falou, os fósseis fazem parte desse patrimônio cultural dos países. Então, regulamentando essa coleta, é possível que faça isso de uma forma sustentável, como por exemplo para fins científicos e tentando não prejudicar tanto aquele ambiente natural. Então, gente, agora que a gente falou um pouco sobre como coletar e também as leis de preservação, a gente se pergunta o que fazer com esses fósseis depois da sua coleta. E eu tenho certeza que um desses métodos de conservação vocês já viram falar, ou vocês já foram, ou já viram em algum filme, alguma série, que são os museus. E o que são esses museus? Os museus, eles são instituições fundamentais para a preservação de fósseis, porque eles cuidam dessas coleções com muito rigor, mantendo os fósseis em boas condições, tanto para pesquisa quanto para educação. E também o turismo, né, gente? Porque é uma coisa mais recreativa, uma pessoa que não conhece, mesmo que ela não tenha um conhecimento teórico, ela pode estar aprendendo mais indo visitar algum desses museus. E mesmo que nem todas as cidades elas tenham esses museus físicos, muitos deles acabam oferecendo essas visitas virtuais, possibilitando que as pessoas de todo o mundo acessem esses recursos. Já em escolas, os fósseis eles também são ferramentas educativas muito importantes. E as parcerias entre as escolas, os museus e as universidades devem acontecer, porque elas vão ajudar muito a aproximar a questão dos estudantes com o laboratório de paleontologia, como é o caso da nossa universidade, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, tem um programa chamado Conheça a UFOB, que os estudantes de rede de educação básica, eles vêm até a universidade e eles conhecem os cursos, os laboratórios, inclusive os laboratórios de paleontologia, que tem fósseis de moluscos, que eles podem estar olhando, se interessando e incentivando também esse lado científico dos estudantes. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o estudo da paleontologia nas escolas e o uso de algumas tecnologias educacionais para ajudar na aprendizagem dos estudantes. Então, é sempre importante lembrar que a paleontologia ela não é apenas sobre fósseis, ela vai servir como uma janela para o passado. Então, estudar esses fósseis, como o de molusco, por exemplo, que é o que trouxemos no vídeo de hoje, vai ajudar os alunos a entenderem um pouco sobre a evolução dos organismos e as mudanças que ocorreram no nosso planeta. E por ser um tema interdisciplinar, essa ciência ela vai ser integrada ao currículo de Ciências Naturais, Geografia e História. E é importante que ele seja trabalhado em conjunto por todas essas áreas. Integrar a paleontologia no currículo escolar, ele vai ser essencial para que os alunos consigam compreender alguns processos geológicos e biológicos que acontecem no nosso planeta. Através de algumas atividades práticas, como a criação de modelos de fósseis, os alunos podem conectar a teoria vista em sala de aula com a prática de uma forma significativa, trazendo um pouco mais de sentido para esse conhecimento. Apesar da sua importância, o ensino de paleontologia ele ainda enfrenta alguns desafios. Dentre eles, estão os materiais didáticos que frequentemente são insuficientes nas escolas. Além disso, a abordagem tradicional muitas vezes é muito superficial, limitando até mesmo o engajamento dos estudantes. Para superar esses obstáculos, existem diversas estratégias para despertar o interesse dos alunos e tornar esse aprendizado bem mais dinâmico. A tecnologia, inclusive, vai ser uma grande aliada no ensino de paleontologia. Ferramentas como simulações digitais, modelagem 3D, jogos didáticos tornam o aprendizado muito mais interativo e envolvente. Além disso, elas vão permitir que os alunos visualizem processos paleontológicos de maneira mais detalhada, estimulando curiosidades e o interesse pela ciência. Então, navegando pela internet, nós conseguimos encontrar diversas ferramentas que podem ser aliadas no momento dessas aulas de paleontologia, como, por exemplo, esse site aqui, que ele tem coleções virtuais de modelos 3D de fósseis. Aqui a gente tem um fóssil de molusco, e nele vocês podem ver que nesse site você consegue ver todos os ângulos desse fóssil, tem as partes onde você consegue clicar para ver as características, o que é cada coisa ali. Então é bem interessante para você levar para a sala de aula.
Mas se você quiser uma coisa mais interativa, tem algumas plataformas como a WordWall, que é uma plataforma com jogos interativos, tem quiz, tem palavras cruzadas, tudo isso sobre paleontologia também. Agora, se você quer uma coisa mais palpável, ou para você levar para a sala de aula, trabalhar ali em mãos com os estudantes, tem diversos jogos de tabuleiro disponíveis para impressão e também roteiros de atividades práticas para serem feitas em sala de aula, como, por exemplo, uma prática de simulação de processo de fossilização. Estudos mostram que o ensino de paleontologia, especialmente através do estudo de fósseis de moluscos, enriquecem e muito a compreensão dos alunos sobre a biodiversidade e as mudanças ambientais. Na área da biologia, que é o nosso foco, é importante abordar a evolução, a ecologia e a conservação. E usar os fósseis de molusco, por exemplo, pode ajudar os alunos a entenderem alguns conceitos complexos de uma forma mais acessível e prática. Diversos estudos, inclusive, destacam a importância de trabalhar este conteúdo e seus impactos positivos no ensino de biologia. Então, assim, o ensino de paleontologia ele é extremamente importante e o uso dessas ferramentas didáticas serve para deixar essa aprendizagem ainda mais dinâmica e significativa. Serve para trazer todo esse conhecimento que, por muitas vezes, é abstrato, para mais perto dos estudantes. Então, pessoal, como vimos, a paleontologia é uma ciência incrível e muito importante. E estudar os fósseis de moluscos nos ajuda a entender o passado da Terra e também nos prepara para enfrentar futuros desafios científicos e ambientais. Então, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que vamos responder cada um de vocês. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E é isso, gente. Tchau e até a próxima!